Olá, turma! Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Estamos trabalhando o capítulo Espaços de Poder, aquele local de sedes de administração das cidades. Estamos vendo um pouquinho da história desses locais. Vamos ver agora sobre as cidades coloniais. Continuando o que nós iniciamos anteriormente, vamos relembrar aqui o que são essas cidades coloniais. Por abrigarem importantes instituições administrativas, as casas de câmara e cadeia eram construídas na região central das cidades. Muitas vezes eram escolhidos pontos mais altos para favorecer a observação de toda a área. Veja aqui a imagem de uma cidade colonial. Vamos observar bem a organização dela. Veja lá que a Igreja Católica ficava sempre lá na praça central, no meio da cidade. Ao lado esquerdo, ao meu lado esquerdo, na praça principal das cidades coloniais, ficavam os pelourinhos, que simbolizavam a justiça e o poder de Portugal, certo? Então aqui um pelourinho. Logo aqui ao meu lado direito, vocês vão ver os locais de governo, como a Casa de Câmara e Cadeia, ficavam próximo da praça central da cidade. Então veja aqui a igreja na praça central, logo nós vimos aqui o pelourinho, que simbolizava o poder e a justiça de Portugal. A cadeia, a Casa de Câmara e Cadeia, também ficavam bem próximo à praça central e as cidades coloniais cresciam ao redor de uma praça. Então, normalmente, as cidades até hoje têm como centro uma praça e assim ela vai crescendo em torno dela. Pode observar que a maioria das cidades, o centro dela inicia em uma cidade. Isso vem lá da nossa história. Perceberam a importância de nós conhecermos um pouco da nossa história para entender como muitas coisas acontecem hoje em dia? Pois bem, continuando aqui. Naquela época, as casas não tinham abastecimento de água, sendo necessário buscá-la na fonte da cidade. Por isso, construir uma fonte pública era comum. Você já viu uma fonte pública? Já conheceu alguma? Já teve oportunidade de visitar ou até mesmo retirar água em uma fonte pública? Veja a importância deste monumento para a formação das cidades, porque elas não tinham a água encanada como nós conhecemos atualmente. A água das fontes também era destinada aos animais, como cavalos e mulas, que eram os meios de transporte dos viajantes. Além disso, muitas lavadeiras ficavam ao lado das fontes e usavam a água para lavar roupas. Então veja que um monumento, uma fonte de água que ficava em uma região central, era utilizada para diversos meios, para diversas fontes, como por exemplo ali as lavadeiras, os animais, as famílias para abastecimento de suas casas também, certo? Então, continuando aqui. Para saber mais, nas vilas e nas cidades do Brasil colônia, a maneira de viver da maioria dos moradores era bem modesta. No Rio de Janeiro, capital da colônia, as casas eram simples e cercadas por uma pequena horta. Elas eram construídas com madeira e pedras e tinham poucos móveis. Além disso, quase não havia movimento nas ruas, a não ser o das mercadorias que chegavam e partiam pelo porto. As pessoas usavam carroças puxadas por cavalos para se deslocarem de um local para outro. Existiam poucas ruas calçadas de pedra.
A maioria delas eram caminhos de terra que, quando chovia, ficavam cheios de barro, dificultando a circulação de pessoas e de cargas. Continuando, Nesses casos, o meio de transporte mais comum eram os carros de boi, pois conseguiam passar com cargas pesadas por qualquer terreno. Eles não afundavam ali, né? Porque pensa a dificuldade em carregar tantas coisas pesadas nessas ruas que ficavam deslizando, que tinham a chuva, o barro e não atolavam, né? Na sessão Mão na Massa, vamos praticar um pouquinho do que nós vimos até agora, pensando no Brasil colônia, nas cidades coloniais. Marcela fez uma viagem ao passado e chegou a uma cidade do Brasil colônia. Como você já estudou as cidades do Brasil colônia, ajude Marcela em sua viagem respondendo as questões abaixo. Na cidade existe uma construção que é um símbolo da justiça e do poder de Portugal. Essa construção é o quê? É um cemitério? Não. É um teatro? Não. É um pelourinho? Sim. Então, essa construção que simboliza a justiça e o poder de Portugal é o pelourinho. Então, número 1, nós vamos fazer um X na letra C. Número 1, letra C. Vamos ao número 2. Na cidade colonial em que Marcela chegou, existe uma praça central. Nessa praça, ela encontrou a Casa de Câmara e Cadeia e a Igreja Católica. Ela encontrou um shopping e um cinema. Ela encontrou residências simples com suas hortas. Nesta praça central, ela encontrou a Casa de Câmara e a Cadeia e a Igreja Católica. Então, número 2, letra A. Número 3. Marcela esqueceu sua garrafinha de água e está com muita sede. Onde ela poderá encontrar água para beber? No pelourinho? Não. Na fonte? Sim. E numa lanchonete? Não. Pensando na construção da cidade colonial, ela encontrar na fonte. Então, aqui é a letra B. Número 4. Marcela avistou alguns homens conversando na praça. Eles são vereadores e logo terão uma reunião na Casa de Câmara e Cadeia. Eles são conhecidos como homens bons, homens ruins ou homens ricos. Lembra deste termo novo que nós conhecemos? São os homens bons. Então, no exercício 4 é a letra A, homens bons. E por fim, número 5, Marcela resolveu visitar alguns moradores que moram mais longe. Como está chovendo muito e ela tem muitas malas, é melhor ela usar como meio de transporte um carro de boi, um barco ou cavalo. Então, nós vimos qual que era o meio de transporte que levava as pessoas mais facilmente nesta situação? Letra A, carro de boi. Certo, pessoal? Então, nós aprendemos hoje e estudamos um pouco sobre a questão das cidades coloniais e a sua característica. Nos vemos em breve para continuar a nossos estudos da história. Tchau, tchau, pessoal!